Notícia que deu o que falar aqui no Informa1.com.br. Luiz Carlos Suíca, vereador Luiz Carlos Suíca, forte nome para disputar a Prefeitura de Salvador em 2016. Com a corrida para o Palácio Tomé de Souza se aproximando, as conversas nos bastidores começam a esquentar. Alguns nomes cogitados para concorrer à Prefeitura em 2016 circulam pela oposição, entre eles Marcelo Nilo, Alice Portugal, Alan Sanches. No PT, um potencial nome reúne expectativa entre correligionários. Com 21.862 votos, Luiz Carlos Suíca foi o candidato a deputado estadual mais votado em Salvador nas eleições de 2014. Fazendo parte de uma nova geração de políticos que tem maior credibilidade. Suíca obtém extensos trabalhos sociais na periferia da cidade. Atualmente vereador, eleito em 2012, Suíca tem origem pobre. Sua história carrega as mesmas marcas de grandes líderes políticos no país. Aos 12 anos ficou órfão da mãe, uma vendedora de acarajé. Foi adotado por uma família e criado por irmãos mais velhos, só conhecendo o pai mais tarde. Formou-se em História pela Universidade Católica do Salvador. Mergulhou na vida política em 1992, aos 22 anos, quando ingressou no Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Pública, Asseio e Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal, o Sindilimp. Foi coordenador geral do sindicato por 3 anos e há 6 coordena o departamento jurídico do Sindilimp Bahia. Luiz Carlos Suíca, um grande nome para a Prefeitura de Salvador em 2016. Aqui no Informa1.com.br, milhares de compartilhamentos na internet, muitos comentários, o povo inclusive apoiando a ideia. Eu acho muito interessante porque foi uma notícia aqui gerada em um site em que nós trabalhamos, o Informa1.com.br, que foi uma notícia que o povo, ele apoiou. Na grande parte, na grande maioria, com 80%, as pessoas entrando em contato com o site. Outros sites, inclusive, né, Matias, que replicaram a notícia, afirmando aí que o Suíca é um grande nome potencial para a disputa à Prefeitura em 2016. Na realidade, quando a gente coloca esse conceito que voto tem que ser realizado em cima do candidato que se parece com você, estou falando do eleitor, quando a gente coloca que além de histórico, que além de projeto, que além de comportamento na vida pública, o candidato tem que se parecer com o eleitor, está mais do que provado que Suíca tem a cara do eleitor soteropolitano. Se a gente comparar o perfil de Luiz Carlos Suíca com o perfil de ACM Neto, você vê que Suíca representa mais de 60%, 70% da população. E ACM Neto, como foi comprovado nas últimas eleições para governador, senador e presidente até na cidade de Salvador, representa aquele nicho, né? 20%, 10%, 15%, 20%. E é um nicho que ele realmente está dando importância nessa sua primeira e talvez única gestão à frente da Prefeitura de Salvador. Convenhamos que o prefeito governa para aqueles 15% e 20% de soteropolitanos que se assemelham à imagem dele, que se identificam com ele e que têm orgulho dele quanto prefeito. Tem que ver quando é que a cidade de Salvador vai ter um candidato que tem origem pobre, que tem origem na periferia, que teve uma infância e adolescência sacrificada, que deu prioridade à luta e que ainda hoje dá, como a gente vê. Uma outra matéria que está circulando muito na mídia, a questão do suposto processo contra o Grupo Alerta Pernambuês, uma entidade que foi fundada há 13 anos atrás. 13 anos atrás que Suíca nem pensava ser candidato. Então, primeiro, vamos de novo colocar aqui os conceitos. Foi uma matéria em cima de uma suposta investigação. Porque uma investigação, o mínimo que tem que acontecer é ouvir, né? Ter a palavra de quem está sendo investigado. Então, até pelo que a gente soube, por declarações do próprio vereador Suíca, ele ainda não foi procurado. Então, uma suposta investigação. Então, em cima de uma suposta investigação, já estão se tecendo vários conceitos, né? Já está se julgando. Coincidentemente, a veiculação da suposta investigação,
ela veio à tona após esse zum em cima de uma possível candidatura do vereador Luiz Carlos Suíca para prefeito. Casualmente veio uma atrás da outra. Uma suposta investigação em cima de uma suposta candidatura. Então, é um boato em cima de um outro boato. O que há de concreto aqui é que Suíca teve mais de 20 mil votos na cidade de Salvador. Isso aí não há como negar. A campanha de Suíca incomodou muito aquela elite soteropolitana, continua incomodando. A candidatura de Suíca e o entorno dele realmente estão trabalhando em prol daquele que mais precisa aqui em Salvador. Além de fazer o seu papel no legislativo, né, que é controlar as contas do executivo, ações do executivo e projetos de lei, os parceiros em torno do mandato estão fazendo o seu trabalho. Porque aqui o leitor, o ouvinte, ele tem que focar e entender que mais de 350 a 400 pessoas são atendidas através da ONG criada há 13 anos atrás. E eu não acredito que a Procuradoria e a Justiça enquanto instituição, não enquanto valor, a Justiça enquanto instituição irá dar as costas para essas 350 a 400 pessoas que são atendidas todos os dias, não somente da comunidade de Pernambués, porque chega muito ônibus de Nova Canaã, chega muito ônibus da Jardim Valéria, Nova Constituinte, também chega muito ônibus, além do trabalho de assessoria em projetos que o GAP dá, porque os profissionais em torno do GAP assessoram particulares e donos de ONG, instituição de terceiro setor, a elaborar projetos para captar recursos do governo. Então, eu não acredito que tanto esses comunicadores e responsáveis quanto a Justiça, enquanto instituição, vai dar as costas para essas 350 a 400 pessoas, que todo dia são atendidas, 350 a 400 pessoas, chova ou faça sol, de segunda a sábado, todos os dias, a sede do GAP em Pernambués está lotada de gente procurando atendimento. E obrigatoriamente as pessoas vão se lembrar de quem? Quem fundou há 13 anos atrás, um dos fundadores do GAP, foi Suíca. Não adianta, a gente tem que ser bem claro, bem simples aqui, não dá para ficar enrolando. As pessoas inventam uma maracutaia, aquele negócio, não existe nada disso. Porque se a gente for levar, se a gente for para o plano da imaginação, devia investigar o prefeito ACM Neto por conta dessa rede de comunicação que trabalha em torno dele. Claro. Devia investigar também. Não, mas a gente sabe porque foi engraçado. Depois do lançamento da primeira reportagem, da primeira matéria, falando da probabilidade de Suíca estar entrando na disputa à Prefeitura de Salvador em 2016, essas notícias foram geradas na mídia, né? Claro que obviamente nem todos se agradam de tudo isso. E a gente sabe, então simplificando para você, ouvinte, é o óbvio que as pessoas vão se lembrar de Suíca quando se refere ao Grupo Alerta Pernambués. Não tem nada a ver, não existe cunho político. Ele foi um dos fundadores há 13 anos atrás, quando ele não era nem ainda vereador, nem deputado, nunca tinha sido candidato a nada. Era um simples ativista. Justamente. Coincidiu justamente na época da candidatura, da gestão em Baçaí, onde o trabalhador foi o mais perseguido. Então a gente vê agora o caráter nobre da criação do Instituto em prol do cidadão do bairro de Pernambués, de outros lugares também mais necessitados, onde eles recebem ajuda, né? Você disse ônibus da Valéria que vão para lá, Nova Canaã, Nova outros lugares, Jardim, enfim. Mas o que mais eu queria destacar aqui, que a fundação do GAP há 3 anos atrás coincidiu nos primeiros momentos com a gestão em Baçaí, em Salvador. Para quem não lembra, é bom sempre lembrar, até pegando o gancho desses babacas de São Paulo que foram protestar através da intervenção militar e o impeachment e aquela babaquice toda, é bom lembrar que naquela época de Baçaí, Suíca e o representante dos profissionais de limpeza urbana, Leia Cigari, apanharam da polícia militar e muito no governo de Baçaí. Não quero ser leviano, mas o sindicalista, o representante do Sindilimp foram parar na UTI de tanta paulada.
vários representantes do sindicato tiveram que ir para São Paulo, né, dar um tempo por conta da perseguição. A greve que vocês estão vendo agora, a greve que o professor para em protesto contra o Estado, que um servidor da prefeitura para em protesto contra a prefeitura, é um outro momento na prefeitura de Salvador. É um outro momento. Naquela época, protestar significava você arriscar sua vida. E os protestos que o Sindilimp fez na gestão em Baçaí foram realmente violentos por conta do governo do Estado, que na época era justamente quem hoje seria a vereadora Cátia Alves, será a delegada responsável pela Secretaria de Segurança Pública. Então, realmente houve casos violentos. Então, nada mais digno, né? Nada mais que fale do comportamento do vereador Suíca, que no momento, num turbilhão desses, que ele está sofrendo violência, em cada manifestação defendendo o interesse do trabalhador, ele fundar uma ONG para ajudar o morador de Parnambuês. E eu duvido que você vá em Parnambuês e não saiba quem é Suíca. Eu acho assim, que se a justiça, enquanto instituição, enquanto valor é uma outra coisa, justiça de valor é outra coisa. Justiça enquanto instituição for realmente fazer uma investigação dessa, vai demorar séculos, porque vai ter que ouvir as 350, 400 pessoas que todos os dias passam pelo GAP Parnambuês. Todos os dias, 350, 400 pessoas. Então, a justiça devia entrevistar as 350, 400 pessoas. A justiça devia investigar os começos do GAP Parnambuês. E nada mais digno que enquanto você está passando um processo particular realmente perigoso, porque não é somente a imagem do vereador Suíca, é uma família em volta, são os colaboradores em volta, são representantes do Sindilimp, são os garis em volta, num momento de turbilhão política, onde os sindicalistas eram perseguidos e eram agredidos de forma violenta pelo governo. Ele funda o GAP para ajudar os moradores de Parnambuês e hoje ajudando outros bairros, porque o GAP já é uma realidade, já tem uma linha definida de trabalho, já tem uns profissionais, e conhecendo como eu conheço o pessoal que lidera o GAP, eles cobram muito, prezam muito pelo atendimento e prezam muito pela qualidade de serviço prestado. Você veja, se você for para o GAP hoje em Parnambuês, a estrutura montada lá é melhor do que qualquer CRAS da Prefeitura de Salvador, que é uma bagunça. Se a gente comparar o GAP Parnambuês com o posto de saúde daqui no Nordeste Amaralina, oh meu Deus do céu, o senhor vai achar que está na Suíça. Que o que a gente vê de estrutura da Prefeitura de Salvador são as casquinhas. 2 paredes pintadas, uma placa. E quando você for procurar atendimento, cadê o profissional de saúde? Quando você for tentar se sentir seguro, cadê o guarda municipal para tomar conta da estrutura, do patrimônio público? Então, por um lado, tem que entender o perfil, a característica da pessoa e o comportamento digno de, no momento de turbilhão particular, familiar, em que a categoria toda estava lutando para reivindicar os direitos trabalhistas, estou falando dos gari, o vereador Suíca cria uma ONG para ajudar o morador de Parnambuês. Não esqueça o bairro que ele mora, mesmo nesse turbilhão de luta sindical, mesmo apanhando de toda a estrutura do governo do estado que estava na mão do PFL na época, hoje DEM, cuja secretária de Segurança Pública era a doutora Cátia Alves, hoje vereadora, colega de Suíca. Então nada fala da dignidade da pessoa do vereador do que hoje está sentado no mesmo parlamento com a mulher que ontem mandou bater. O Sindilimp negociar hoje com a Limpurb e ele relevar toda a agressão sofrida. Todos os companheiros que foram parar na UTI depois de tanta paulada da Polícia Militar em manifestações pacíficas. Então, coincidentemente, como você estava dizendo, Timóteo,
A matéria surge 2 dias depois de uma possível candidatura de Suíca a prefeito de Salvador. Casualmente. Assim como casualmente surgiram as matérias na metrópole, na campanha de Suíca para deputado estadual, quando o nome dele estava crescendo muito na capital. A gente já estava percebendo como o nome dele estava sendo cotado, muito bem cotado na capital, e surgem as matérias. Então, um recado: a justiça, enquanto instituição, ouça todo mundo, o depoimento de todos os 350 a 400 pessoas que passam pelo GAP Parnamuês de segunda a sábado, tá? E segundo, tem que chegar, o processo não chegou na mão dele, não foi ouvido, né? Não foi chamado, então ainda tem muito pano para manga. E a imprensa, vamos ser um pouquinho mais responsáveis, né? E tentar jogar solto, porque assim, há um tempo atrás me falaram assim: olha, Matias, se eu tento que o meio de comunicação que eu trabalho seja independente e imparcial. Não existe imprensa imparcial e não existe imprensa independente. Desde o momento que você recebe recursos ou do setor público ou do setor privado, você tem que defender tal e qual interesse. Então não existe, não venha com essa conversa de imprensa independente, de liberdade 100% de comunicação, porque eu não acredito que a TV Bahia tenha na pauta furos ou falhas da gestão municipal. O Grupo Rede Bahia não tem como pauta nada disso, assim como outros meios de comunicação ligados a outras gestões. A gente vai colocar aqui, vamos supor, a revista Veja com o governo Alckmin em São Paulo, a revista Carta Capital com o governo Dilma, né? O site 247 com os governos petistas. Então não existe imprensa independente. O que tem que existir é uma consciência do leitor e eleitor entender que cada meio de comunicação tem o seu lado. A gente sabe aqui, não é mágico para dizer qual é o lado de cada um desses meios de comunicações que veicularam essas matérias, né?